Boa tarde, quase boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar aqui sobre relações sistêmicas, querido papai, querida mamãe, e vamos falar um pouco sobre a criança interior ferida. Não vou me demorar muito hoje, será uma live mais breve, porque eu tenho compromisso logo às 7 horas, então vai ser bem rapidinho. Oi, Jojo! Boa noite! Que bom que você tá aqui. Vou trazer algumas coisas que a gente conversou na aula de domingo. Não sei se você já assistiu ou ainda não. Me conta, vai ser bem legal. Um tema bem interessante. Para quem vai assistir gravado, pessoal, eu peço que passe mais ou menos uns 5 minutinhos, que é o tempo que eu vou esperar pro pessoal ir chegando, puxa o pessoal que vai ficando, e pra gente começar de fato. Eu consigo participar das lives e não da aula, então, né? Já é a segunda aula que tu não participa. O que tá acontecendo? Mas tá tudo bem. Fica gravado, dá pra assistir depois, né? Vão chegando, pessoal. Boa noite. Vai assistir amanhã? Que ótimo. Então tu já vai pegar uns insights, algumas coisinhas que eu vou trazer aqui hoje, que foi alguma das coisas que a gente trabalhou na aula, né? Aqui mais rasinho, né? Não tão profundo, mais a critério de informação mesmo, mas bem rica, bem valiosa. E queria aproveitar aí para também deixar um recado aqui pro pessoal que tá chegando, pro pessoal que vai passar, que vai assistir depois, relacionado ao que está acontecendo, né? No estado, no Rio Grande do Sul. É uma situação muito triste, é uma situação desafiadora para todos, né? Para quem está passando e para todo o restante do estado também, das pessoas. A gente tem muitas pessoas boas que estão contribuindo, fazendo ações, ajudando, né? Da maneira que podem. Eu também fiz as minhas contribuições conforme eu podia. Tenho certeza que todo mundo está fazendo algo, mas tem uma contribuição maior que todo mundo, independentemente do momento que esteja na sua vida, que pode fazer, que é uma oração. A oração, ela tem um poder maravilhoso. E nesse momento, o que o planeta, o que o estado precisa de mais é de oração, porque quanto mais a gente coloca o foco no que está acontecendo de ruim, mais essa situação ela vai se agravar. Então, ao invés de a gente ficar repostando tragédia, né? Colocando foco nesse movimento todo que está acontecendo de imagens, de vídeo. Orem por essas pessoas, enviem boas energias, imaginem, mentalizem essas cidades reconstruídas, famílias felizes, que isso de fato é algo que qualquer pessoa pode fazer e que ajuda. Porque nós, se tratando de um inconsciente coletivo, o que a gente pensa, a gente cria. E quanto mais pessoas estão focadas em criando felicidade, criando a harmonia dessas cidades, dessas famílias, logo elas entrarão nesse movimento novamente e as coisas vão se amenizar mais fácil. É a dica aí que eu deixo, que é um movimento que eu tô fazendo diariamente, mais do que uma vez no dia. Que assim, de fato, a gente consegue ajudar muito mais do que compartilhando notícia ruim, do que compartilhando as tragédias, né? Então, esse movimento da oração, da mentalização, de fato, vai ajudar. Então, aí tá faltando mais um minutinho. Boa noite pro pessoal que está chegando. Boa noite. Hoje nós vamos falar sobre relações sistêmicas e criança interior. Criancinha ferida, que eu sei que mora aí dentro de você, porque também mora dentro de mim. E a maneira como a gente olha para os nossos pais, de fato, de verdade, né? Eu quero trazer aqui como abertura algumas perguntas e alguns questionamentos, algumas oportunidades de reflexão sobre o seu pai, sobre a sua mãe, sobre essas figuras na sua vida. Você em algum momento já parou para se perguntar, com sinceridade, não com aquela resposta rápida e pronta que vem. Porque toda vez que alguém te faz uma pergunta, aquela resposta que você dá ligeirinha assim, não é o que você pensa de verdade. Aquela resposta que tu dá automática é o teu cérebro reptiliano já respondendo conforme aquilo que ele inventou na sua mente. Então, toda vez que alguém te fizer uma pergunta que você quiser de verdade responder o que representa pra você, espere, pense sobre a pergunta uns segundinhos, uns 30 segundos antes de responder, 1 minuto, se for possível, que aí sim, de fato, você vai dar uma resposta verdadeira.
Porque quando você responde no automático, é só o teu sistema respondendo aquilo que está programado para responder. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer para você e deixar como oportunidade de reflexão é: você já parou para pensar como de fato você enxerga teus pais hoje na tua vida? Você já parou para refletir sobre isso? Como é que você vê sua mãe? Como é que você vê o seu pai? Não como é a relação hoje, porque como é a relação hoje é uma outra história. Eu quero que você pense como você, lá dentro do seu ser, quando você tá sozinho, você enxerga essa mãe e esse pai. O que você realmente sente sobre eles? Ah, eu amo minha mãe. Ah, eu amo meu pai. São minha vida, me deram a vida, lindos. Aí quando você vai agir ou responder às ações desse papai e dessa mamãe, você não age através desse amor que você diz sentir. Muitas vezes a gente é arrogante com o pai, é arrogante com a mãe. É sutil, mas tá na ação. E é a nossa ação que fala como realmente a gente enxerga esse pai, realmente enxerga essa mãe. Você consegue reconhecer a força que a sua mãe tem? Ou você acha que você tem que salvar ela, que ela é incapaz de realizar certas tarefas? Independentemente, gente, de você ter sua mãe biológica, de você conviver com a sua mãe, da sua mãe estar ainda aqui ou já ter partido. Porque a relação com a mãe, ela é desde quando você nasceu e continua depois que um dos dois se vai, né? E com o pai é a mesma coisa. Então, independentemente de você ter a sua mãe aqui ou não, a reflexão ela deve ser feita. Por quê? Porque a gente inconscientemente, e o inconsciente, como eu já trouxe aqui algumas outras vezes, é a parte da nossa psique que a gente não enxerga. O consciente é tudo aquilo que a gente vê, que a gente entende, é tudo aquilo que a gente afirma. Mas o inconsciente é aquilo que está atrás, que a gente não vê. E é o que geralmente move as nossas ações, o que move a nossa vida. Jung já trouxe essa frase, tá manjada, mas é enquanto você não se tornar consciente do seu inconsciente, né? Enquanto você não se tornar consciente, o seu inconsciente estará ditando a sua vida e você chamará isso de destino, de acaso. Mas na verdade é só o que está na sombra. É só as suas ações conforme aquilo que está na sombra. Boa noite, pessoal. Boa noite para quem está entrando. A Dani, boa noite. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Boa noite, boa noite. Nós estamos falando sobre relações sistêmicas com o pai e com a mãe. E vamos falar também um pouco da criança interior. Então, se você tem hoje na sua vida alguma área da sua vida que não vai pra frente, que não progride, seja financeira, seja relacionamento, seja você não conseguir dar andamento em algum projeto, seja você não conseguir fazer um negócio novo prosperar, seja você não se sentir bem com você mesmo, muitas vezes está emaranhado na maneira que você enxerga seu pai, na maneira que você enxerga sua mãe. Muito bom, diz a Giovana. Isso aí, Jo, que bom que você tá gostando. Fica aí que tu vai gostar. Então, o que acontece, né? Essa maneira que a gente enxerga nossos pais, que não é aquilo que o nosso consciente na hora responde sobre, mas é aquilo que tá sendo, como que eu posso dizer, que tá sendo demonstrado através das nossas ações e atitudes, na maneira de falar, de fazer algo por eles, é o que de fato está fazendo a gente ter resultados bons ou ruins na vida. O que acontece? Vou dar um exemplo meu. Eu, por muito tempo, acreditei que eu já amava minha mãe, já tratava ela bem, né? Que já tinha curado a relação com a minha mãe, que já tinha reconhecido a força dela. Porém, todas as vezes que eu estava perto dela, eu estava de alguma maneira tentando salvá-la. E olha que interessante. Como é que eu vou salvar a minha mãe se a minha mãe é maior que eu e eu sou pequenininha? Como assim eu vou salvar a minha mãe? A minha mãe, no mínimo, tem 30, 40 anos a mais que eu. Eu sou pequena perto da minha mãe, eu sou pequena perto do meu pai. Mas eu acredito que sou grande, que sou maior, que tenho mais conhecimento, que tenho mais capacidades. E é no que eu acredito ser em relação a eles, que está a verdadeira visão que eu tenho desse papai e dessa mamãe. Que está o real sentimento que eu tenho em relação a eles.
Oi, Dani. Ó, a Jojo disse, acredito que tudo está ligado à nossa história. Sim, não digo assim tudo do Jojo, mas muitas questões ainda estão relacionadas à nossa história. A maneira que a gente, não é o que o nosso pai e a nossa mãe nos fez. Não é isso. É a maneira que a gente interpreta e age de acordo com o que viveu. Porque eu gosto de trazer esse ponto de vista que é muito interessante, que é o seguinte. Os nossos pais, eles não têm culpa do que aconteceu com nós na infância. Porque nós, como seres, como alma, que reencarnamos para viver uma experiência, a gente já traz questões das outras vidas para ser curadas. Isso independentemente de hoje, quem você está assistindo ao vivo, vai assistir gravada, compreender e entender ainda, tá? Mas você já vem com os aspectos para ser curada de outros tempos. Então você vai nascer em um sistema familiar que vai despertar em você essas dores, essas feridas, esses traumas, que é o que muitas vezes acontece quando a gente começa a fazer terapia, né? E na terapia a gente começa a trabalhar, não, porque foi minha mãe que fez isso, porque meu pai que fez isso, por isso que eu sou assim, nananana. Na verdade, seu pai e sua mãe só foram os abençoados, usados por Deus, que te deixaram vir para esse mundo e que estão te permitindo se curar através do que você viveu de experiência com eles. Então, a responsabilidade é nossa. O papai e a mamãe só foram utilizados para que a gente pudesse acessar essas dores e curá-las. E olha que interessante, porque quando você começa a analisar a tua história por esse ponto de vista, só aí tu já consegue liberar muitas dores, muitos medos, muitos traumas desse papai e dessa mamãe. Porque o papai e a mamãe, eles não são os responsáveis, mas nós somos. Eles só estão ali sendo usados para ajudar. E olha que legal. Vocês já tinham pensado, já tinham olhado por esse lado? Responde pra mim se vocês em algum momento já tinham analisado a relação do seu pai e da sua mãe com você assim. Conta pra mim aí no chat. E pessoal, quem tá chegando também, boa noite a todos. Se vocês sentirem de encaminhar essa live pra alguém, a gente está falando aqui sobre as relações sistêmicas do papai e da mamãe. E vamos falar daqui um pouquinho sobre a criança interior também. Que tem muitos resultados hoje na nossa vida que ainda não fluem, ainda não andam por conta desses emaranhados. A gente às vezes já olhou para um monte de coisa, mas está esquecendo de olhar para o principal. E às vezes até já olhou, mas ainda tem mais coisa para olhar. Porque não é tão simples, não é um passo de mágica, é um processo. O processo de evolução, o processo de autoconhecimento, de cura, ele é um processo, né? É uma espiral. Gosto muito de falar isso, é uma espiral que você vive e sobe. Então, encaminhem, por favor, essa live para alguém que faça sentido, que vocês acreditem que estejam precisando aprender um pouco sobre, porque eu vou deixar um conteúdo bem valioso aqui para vocês começarem um processo refletir, acho que é assim, a respeito desse tema. Às vezes a proa se perde no conjugar dos verbos aqui, mas humanidade é isso, né? A gente é assim. Então, voltando aqui. A maneira como você de fato enxerga o seu pai e de fato enxerga a sua mãe vai interferir diretamente nos resultados que você tem na vida hoje. Na maneira que você se relaciona com o dinheiro, na maneira que você se relaciona dentro do seu relacionamento com um parceiro, com o cônjuge ou com os amigos. A maneira que você se relaciona com o pai vai diretamente te interferir na maneira que você vive a vida, se você tem força de ação, se você não tem, se o dinheiro fica na sua vida, se não fica, tudo isso, se você consegue ganhar dinheiro ou não. Então, por isso que quando eu falo que a maneira que você olha, que você sente sobre os seus pais, está diretamente ligada aos seus resultados, porque dependendo se você ainda acredita que é você que tem que salvar seu pai, que é você que tem que salvar sua mãe, que sua mãe e seu pai são incapazes de tomar decisões na vida dele hoje, no mundo que está hoje, e que você é a pessoa mais indicada e melhor para resolver para eles, eu só tenho para te dizer que você tá tudo errado. Que você não vai sair desse lugar enquanto você não, de fato, ressignificar essa maneira de ver o seu pai, a sua mãe e você. Sistemicamente falando, quem veio antes é maior, dentro de um sistema familiar, de um sistema de relacionamentos. Então, se você é filho único, o seu pai e a sua mãe são maiores.
Então você é pequenininho perto deles. E mesmo hoje, depois de adulto, mesmo hoje com todo o conhecimento de vida que você já tem, com as suas formações, com os seus cursos, com as suas habilidades digitais, né, com a sua habilidade com as tecnologias, né, com toda a modernidade que você conhece, muitas vezes o seu pai e sua mãe não. Mesmo assim, você tem que se colocar pequeno diante do seu papai e da sua mamãe. Que esse é um dos primeiros movimentos que de fato vai fazer você crescer e sair do lugar de salvador. Porque você não tem responsabilidade, primeiramente, sobre seu pai, sobre a sua mãe, sobre as escolhas e decisões deles, tá? E em segundo, eles são mais sábios. No mínimo eles têm 20, 30 anos, 40 anos a mais que você. Isso é anos de vida, pessoal. Então como que alguém que nasceu há 30, 40 anos a mais que você vai ter menos conhecimento? Muitas vezes você sim pode escutar o que o seu pai e sua mãe te trazem, guardar pra você e não fazer nada. Mas mesmo assim você tem a obrigação de ouvi-los, porque eles são maiores que você. Não que você tenha que agir conforme o seu pai e sua mãe quer. Não é isso. É a questão de visão. Eles são maiores, você é menor. Então, quando você, de fato, começa a olhar para esse pai e para essa mãe como maior e tomar eles para dentro de você nessa posição, você começa a se abrir para as infinitas possibilidades de solução dos problemas que você está vivendo. Porque o seu sistema começa a ficar organizado. Então, se você tem irmãos, por exemplo, eu, Andressa, tenho 3 irmãos homens, mais velhos que eu. O mais novo tem 10 anos, o outro 12 e o outro 14. Eles têm 2 entre eles. É bem interessante isso porque, diante dos meus irmãos, por mais que eu possa ter estudado mais, possa ter feito alguns cursos a mais, os meus irmãos, eles são maiores que eu. Por quê? Não é porque eles são mais velhos, é porque eles vieram antes. Então, eu, diante deles, tenho que me enxergar pequena. Entende? É um movimento interno, pessoal. Não que você, repito, para não ficar nada distorcido. Não é que você tenha que fazer as escolhas da sua vida de acordo com o que sua mãe e seu pai querem. Muito pelo contrário, vocês têm que amadurecer, sair do ninho e viver a vida de vocês e tomar as decisões e as escolhas por conta de vocês. Mas a questão é sistêmica, é de energia, é de visão de mundo, consciência, autoconhecimento. Então você tem que respeitá-los e vê-los como maior, porque viveram mais. E esse movimento reverbera com seus avós, com seus bisavós, com seus tataravós. E aí a gente vai entrando numa linha oculta da nossa ancestralidade, dos nossos padrões, das nossas lealdades, que não é questão para essa live. Mas você começando a fazer um movimento de reconhecer internamente que seu pai e sua mãe são maiores que você e que você é pequeno diante deles, você já começa a tomar esses pais com essa posição dentro de você e as coisas na sua vida, os resultados começam a mudar a partir daí. Você começa, de fato, a entrar num lugar onde você consegue prosperar financeiramente, o dinheiro vem para sua vida e você consegue manter, não fica naquele looping de ganho, perco, ganho, perco, ganho, perco, porque eu sei que tem muitas pessoas hoje que até conseguem ganhar bastante dinheiro, mas não conseguem segurar o dinheiro. Então isso está relacionado, um dos pontos, né, não que somente, um dos pontos relacionados é essa questão sistêmica da relação com o pai e com a mãe, como você enxerga, né? Então, uma das coisas é essa, quando você tá num relacionamento e você tem um padrão de relacionamento também, que muitas vezes você fica repetindo o ciclo, chega até X anos, termina, volta, muitas vezes também está relacionado com a maneira que você olha sua mãe, que você olha seu pai. Então, por isso que é importante você internamente começar a organizar esses lugares. Papai e mamãe são maiores, você é pequeno diante deles. E aí você começa a se abrir para viver relações de fato corretas, boas e leves na sua vida, seja com dinheiro, ou seja com pessoas, ou seja com você mesmo. O que eu quero trazer muito forte aqui, gente, é que isso é uma fatia do bolo na jornada de autoconhecimento, na jornada de cura, na jornada de crescimento interno
que vai te gerar crescimento pessoal e que vai te gerar novos resultados. Essa questão da sistêmica é uma fatia. Não é que você vai olhar para isso que eu tô te trazendo e da noite pro dia tudo vai mudar. Não, você começa a olhar para isso e os movimentos na sua vida começam a acontecer porque você começa a agir a partir dessa nova perspectiva. E o que muda de fato o resultado... Uma ambulância passando aqui. O que muda de fato o resultado é a maneira que você vê a situação e a nova maneira de agir. Para quem tá chegando agora, eu estou falando sobre relações sistêmicas, querido papai, querida mamãe, e vou falar um pouquinho sobre a criança interior. O que eu quero dizer para vocês é que isso é uma fatia do bolo, né? E por ser uma fatia do bolo, quando você começa a agir por essa ótica, a sua energia, o seu campo, ele começa a ser transmutado. E aí, de fato, você vai conseguir começar a viver o novo. E aí você vai para outro lugar. Você olha para uma fatia, olha para outra, e aí você vai harmonizando essa roda do crescimento, né? Que nosso processo evolutivo é uma espiral, e uma espiral é o quê? Um círculo que quando você conclui, sobe. Um círculo conclui e sobe. Então, um dos fatores para você poder subir nessa espiral de crescimento, de relacionamento, de prosperidade, de felicidade, de alegria, é a relação sistêmica com seu papai e com sua mamãe. Então, caso você até hoje ainda não tenha olhado para isso de fato, eu convido vocês a olhar. Ó, Augusto, boa noite, Augusto, tudo bem? Galera chegando. O que eu queria falar pra vocês, então, deixa eu ver se eu falei tudo que eu anotei aqui pra gente falar sobre o papai e sobre a mamãe. Perfeito. Então, esse movimento todo que eu tô falando não é algo que está no seu consciente. Como eu falei no início, geralmente quando a gente faz essas perguntas de imediato, como você vê teu pai e tua mãe? Como tu enxerga eles? O que você sente em relação a eles? A primeira resposta que vem é do teu cérebro reptiliano, daquela programação mental que está instalada e que está emaranhada no inconsciente coletivo. Sabe? O que todo mundo responde. Eu amo minha mãe, eu amo meu pai, gente, eles são demais, não sei o que lá, a minha relação com eles é super boa. E aí, quando você vai, de fato, investigar, se permitir a resposta vir, você vê que não é bem assim. E de uma forma bem interessante, esse final de semana eu dei uma aula e eu tive bastante feedback dos meus alunos falando exatamente sobre isso. Olha, a minha relação com meu pai e com a minha mãe é legal, mas agora você tá falando, eu comecei a perceber algumas outras coisas. Porque você só vai perceber que está em desordem quando você se permitir fazer essas perguntas e não pegar a primeira resposta que vem, mas ficar um pouquinho quieto, esperar 30 segundos, 1 minuto e ver o que vai vir pra você. É essa informação que vem depois que você fica em silêncio um pouquinho, que é o que você tem que começar a observar e começar a fazer o jogo de mudança. Oi, Gé, tudo bem? Boa noite. O pessoal tá chegando, vamos ver aqui, ó. Isso é muito verdadeiro, pois já vivenciei meus movimentos em relação aos pais. Que legal, Jojo, que bom que você já tá fazendo esse movimento. Muda bastante coisa, né? A gente começa a ter resultados na vida de outro lugar, com muito respeito. Oi, Gé, que bom que tu veio também, não pôde estar na aula, né, domingo, mas eu tô trazendo um pouquinho aqui sobre o que a gente trabalhou lá muito profundo, mas pra dar um pouquinho de consciência, assim, uma pincelada pro pessoal, tá? Então, gente, agora eu quero falar sobre o segundo tema da nossa live, que é a nossa criança interior. Eu falo assim, porque eu também no tempo não acreditava, não. Confesso pra vocês que eu já estive no lugar de não acreditar em nada do que eu falo. Hoje eu acredito porque eu fiz as experiências, né? Adoro esse tema, cheguei agora, já entrei. Uau! Depois você assiste, não faz muito tempo que eu tô aqui não, faz uns 20 minutinhos. Assiste o começo que eu dei uma introdução bem legal sobre pai e mãe, a visão do pai e mãe e como reverbera na vida. Tá bem interessante, assiste depois, tá? Não vou demorar mais muito não, porque eu tenho aula depois. Mas eu quero trazer um pouquinho sobre a criança interior ferida. E quando eu falo criança interior, quero deixar bem claro que eu não estou falando sobre infantilidade. Eu estou falando sobre uma parte sua que é muito sagrada, que ainda habita dentro de você, que precisa de atenção, que precisa brincar, que tem dores, que tem medos, que tem traumas. Olha, a Dani tá ali também. Oi, Dani.
Que bom que você tá aqui. Nossa, eu fico muito feliz que tu tá aqui, viu? Ó, e é muito bom começar a entender sobre tudo isso. Abre portas para muitas coisas e começamos a sentir que realmente precisamos sentir. E isso aí, Dani, nossa, parabéns. É bem isso. A gente começa a se permitir, né? Você falou algo muito bonito. Se permitir sentir. Muito legal. Fico bem feliz, tá? Voltando aqui, quando a gente fala de criança interior, a gente fala de uma versão sua, da Andressinha, pequenininha, que viveu lá uns anos, quantos anos atrás? Eu não vou falar a minha idade aqui, mentira, não tem problema, eu tenho 30 anos, mas a Andressinha que viveu lá e que carrega dores, medos, desejos, que enxergou o mundo por uma ótica, que aprendeu a se relacionar com as pessoas lá naquele tempo. Não é infantilidade nas ações, que nem quando a gente tá no grupinho de amigos e começa a fazer piadinha, e começa a falar bobagem, e um chuta, e um dá uma tranquinha, e um puxa o cabelo, nanana, ai, quinta série. Não é sobre isso, pessoal, tá? Criança interior é uma parte sua muito sagrada, que habita aí dentro e que precisa de atenção. Sabe por quê? Porque essa criança, ela tá aí desde sempre. Você cresceu e ela continuou. E você continuou se relacionando com as pessoas na sua vida através do que essa criança entende. Por mais que você tenha aprendido coisas novas e acredite que é um adulto, muito maduro, né? Que tem responsabilidades, que sabe lidar com a vida, que cuida de si. Infelizmente, e eu falo infelizmente porque é duro, gente, quando a gente começa a entender isso e tem que voltar a olhar. Porque essa criança, ela tá aí dentro de você. E essa criança, ela ainda enxerga os pais de uma maneira, ela ainda enxerga a vida de uma maneira, ela ainda se enxerga de uma maneira. E o pulo do gato tá aqui, a maneira que essa criança ainda se sente em relação à vida. Então, muitas vezes você não tá dando certo num negócio que você tanto gosta e sente que é pra você. Por quê? Porque quem ainda tá dirigindo, quem ainda tá comandando essa área da tua vida é a tua criança. E ela está fazendo do jeito que ela sabe. Então, por isso que os movimentos que a gente faz de conexão e cura com a nossa criança interior é muito importante. Porque você volta a essa criança, como o adulto que você é, e vai fazer ela se sentir mais segura. Vai tirar todo o peso, todas as responsabilidades que essa criança carrega por ter crescido num sistema familiar e ter visto o pai e a mãe viver muitas coisas. Porque essa criança, de fato, ela viu o pai e a mãe, os irmãos, a professora viver muitas coisas. Então ela carrega muitas responsabilidades que não é mais dela, mas é de você adulto. Então essas responsabilidades, através dessa cura da criança, ela tem que ser tirada das costas dessa criança, para que sim, o adulto possa assumir as responsabilidades e fazer o seu negócio dar certo, e fazer o seu negócio prosperar. Vocês entendem? Quem tá assistindo aí, me fala aí, pessoal. Vocês estão entendendo, compreendendo o que eu tô trazendo? Pode me mandar dúvidas também, tá? Que eu quero entregar aqui pra vocês uma base sobre esses temas, para que vocês possam olhar pra vida de vocês com essa nova ótica e começar a refletir. Porque a nossa vida, ela só muda quando a gente começa a se questionar e começa a refletir e olhar pra ela com um outro olhar, olhar pra ela com outra visão, sabe? Nada vai mudar enquanto a gente continua olhando da mesma forma, enquanto a gente continua agindo através das nossas dores e das dores da nossa criança. Aí eu falo, me dá sede, passo tomando água, né? Mas não tem o que fazer, não tem como falar sem me hidratar. Então, o que acontece também bastante, tá? Tem muitas pessoas que têm problemas de relacionamento, né? Relacionamentos afetivos. Os familiares a gente sabe que existe, eu já falei um pouco ali nos pais. Mas eu quero focar agora aqui falando nas relações afetivas, que às vezes a gente carrega problemas, dificuldades, às vezes desejaria que o relacionamento fosse um pouco melhor, ou às vezes não consegue se relacionar, por mais que goste muito de uma pessoa e não entende o que acontece, né? Já tá fazendo o seu trabalho, a sua jornada de autoconhecimento, já cuida da sua energia, que é assunto para outra live, porque como eu falei, o que eu tô trazendo aqui é uma fatiazinha do bolo. Não é a receita pronta e a mágica para tudo, é uma fatia, tá? Então, muitas vezes os relacionamentos, eles não dão certo porque a criança ferida aí dentro ainda tá esperando buscar um pai,
ainda tá querendo receber algo da mãe, ou ela tá querendo se relacionar de acordo com aquilo que ela viu o papai e a mamãe viver. E aí o que acontece? Você entra nesses relacionamentos com essas crenças, com esses sentimentos, essas dores, esse ponto de vista dessa criança. E inconscientemente, porque não é consciente, não venha me dizer que você sabe que você tá fazendo isso, porque você vai estar me mentindo. Vai ser mentira, porque senão você não estaria nesse lugar. Então, você começa a agir nessas relações através dessa criança, saca? Tem esse ponto também pra você olhar. Então, quando você, de fato, volta todas essas tuas energias pra ti, pro teu centro, pro teu autoconhecimento, você vai conseguir começar a olhar para as relações sistêmicas do seu pai, para sua criança interior. E a criança interior, a gente fala muito sobre criança interior ferida, né? Mas tem a nossa criança, ela não tá sempre ferida. A nossa parte criativa para a vida vem dessa criança. Então a tua criatividade para você fazer coisas novas, para você viver uma vida mais alegre, mais leve, ela vem através dessa sua criança. Então por isso que é importante essa cura, porque quando você dá atenção e cura essa criança, você consegue também ter mais leveza e mais alegria de viver. E é essa alegria e essa leveza que vai fazer você de fato prosperar, você de fato ter um relacionamento bom, você de fato ter novos clientes, você de fato alcançar novos números de faturamento, porque você vai acessar a tua parte mais criativa. Vocês lembram de vocês mesmo quando eram criança? Vocês conseguem lembrar? Vocês conseguem ter memórias da época que vocês eram criança? E de novo, não a primeira coisa que vem na cabeça, aquela que você pensa e você fica... Meu Deus do céu. Esses dias, faz muito sentido, eu vou contar pra vocês aqui algo que eu lembrei sobre mim, que ressoa muito com quem eu estou me tornando e que eu estou acessando cada dia mais a minha essência e me tornando, né? Eu, quando era criança, eu adorava brincar de nave espacial. Vocês acreditam nisso? Oi, Rago, boa noite, tudo bom? O Júnior também, boa noite, Matheus. Quando eu era criança, eu tinha uma árvore na frente da minha casa, e olha que legal. Eu subia naquela árvore, eu era a capitã da árvore, e aquela árvore era minha nave espacial. Aí eu colocava meus amiguinhos tudo em cima da árvore, e decolava aquela nave e nós ia para outros planetas. E aí chegava, estacionava a árvore e nós descia em Marte, em Plutão, em Vênus, e ficava andando por lá, e eu era a capitã da nave. Então, quando a gente começa o que eu quero dizer pra vocês com isso? É uma lembrança muito boa, é uma lembrança que me preenche. Eu vi que tem umas mensagens aqui, deixa eu ler. Ó, a Gé, faz muito sentido. Inclusive, te falei do livro da criança interior na nossa sessão. É verdade, tu me falou, Gé, é muito bom a gente começar a acessar essa criança, né? E dá sempre pra aprofundar, dá sempre pra ir mais. Quanto mais a gente se abre, mais a gente vai permitindo essa criança fazer as piruetas, brincar. Amanhã, inclusive, nós temos uma aula, né, Gé? Vamos deixar nossas crianças se expressar. A Jojo tá gostando, uau! Lembra da tua criança, Jojo? Que legal! Vamos ver aqui. Então, além de ser uma ótima lembrança essa que eu compartilhei com vocês, que quando eu não lembrava disso, gente. E, cara, quando eu lembrei, eu me emocionei tanto, porque a minha criança, lá naquela época, ela já sabia o que eu ia viver. Ela já sabia o que eu vim pra fazer. Porque ela tava no seu estado mais puro, criativo. No seu estado mais perfeito. As crianças, elas são perfeitas e puras. Por isso que Jesus fala que pra gente entrar, somente as crianças entrarão no reino dos céus, né? Reino dos céus é fictício também. Reino dos céus é aqui e agora, mas somente as crianças entrarão nesse estado de consciência do reino dos céus. Melhor, né? Por quê? Porque a gente tem que se tornar puro. E quando a gente tá com a nossa criança interior curada, quando a gente dá atenção pra ela, quando a gente olha pra ela, a gente vai se tornando mais puro. E a gente vai acessando a nossa essência mais pura, que é essa essência criativa, que é essas informações da nossa alma que vieram com a gente. Então eu sei que tem pessoas também que estão me assistindo e que vão me assistir depois, que elas buscam esse propósito maior de alma, que elas buscam essa conexão maior consigo mesmo para entender qual é o seu propósito de fato aqui. Então o que eu digo para você é, quanto mais você permitir essa criança
vir à tona, para curá-la, para entendê-la, para permitir que ela se expresse, ela no lugar dela, você no seu, mais você vai estar próximo dessa tua essência que te dá todas essas respostas que tu busca. Faz sentido? Fala pra mim aí se faz sentido pra você. E faz o teste. Não é só isso que vai te dar as respostas. Então eu gosto de dizer que não é só esse passo, mas esse é um dos muito importantes. Então, eu quero fazer, como eu fiz perguntas relacionadas ao papai e à mamãe no começo, ó, o André tá aí. Boa noite, André, tudo bem? Como eu fiz as perguntas relacionadas ao papai e à mamãe no começo, eu quero que você faça essas perguntas para você mesmo relacionado à tua criança. O que você de verdade gostava de fazer quando era criança? O que você gostava de brincar? O que era que te dava brilho nos olhos? Que você ficava vislumbrado quando via, quando podia fazer? Procure essa resposta dentro de ti, não aquela que vem de primeira puxada, mas aquela que vem lá de dentro. Procure essa resposta dentro de você e comece a exercitar, fazer isso na sua vida. Caçar vagalume, adorei! Nossa, eu amei essa, caçar vagalume, cara, que demais! Cara, compra teu motorhome, vai atrás do vagalume, vai! Faz essa experiência, vai fazer aquela viagem que tu quer. Eu amava brincar de médica. Lembrei disso hoje na minha sessão. Olha que interessante, viu? Tu tá vendo só como vem umas coisas? Até hoje eu tô procurando eles. Cara, vocês nem sabem. Eu gostava de várias coisas, né? Inclusive, eu era bem tininha. Eu gostava de jogar tazo, mas tem uma coisa que eu gostava, que não me deixava muito fazer, mas que eu amava cada vez que eu podia, que era acender bombril e arrodear, sabe? Que saía foguinho. Cara, era muito bom. Era muito bom e lembrei disso agora conversando com vocês. Vou exercitar isso. O que eu queria dizer pra vocês é que a Dani, que gostava de brincar de médica, tem que descobrir como hoje na tua vida esse brincar de médica reverbera. O que significaria esse brincar de médica, né? Que aí a gente vai fazer o quê? Vai achar uma maneira de você exercitar isso na tua vida hoje. Pelo amor de Deus, não me saia querendo operar pessoas. Não é pra fazer isso, não é pra comprar um bisturi, uma coisa e sair costurando as pessoas, não. Mas é pra de alguma forma acessar o que essa criança gosta de fazer e hoje na tua vida buscar fazer isso, sabe? Porque isso te dá alegria. Vocês sabem que eu sempre fui muito de brincar, de me pendurar. Quando eu era criança eu não aprendi a brincar de professora. Olha só, olha vindo as pérolas aí, gente. Olha vindo as pérolas. Eu quando era criança, eu nunca soube dar estrelinha. E eu era muito frustrada por conta disso, sabe? Tipo aquelas crianças que dão estrelinha mortal. Eu queria muito fazer isso e eu não conseguia. Aí agora eu, Andressa grandinha, né? Eu, Andressa adulta, comecei a fazer o tal do CrossFit. E lá no CrossFit tem uma aula de ginástica. E adivinha como é que a Andressa se achou? Na aula da ginástica. Me penduro de cabeça pra baixo, ando de cabeça pra baixo, caio, dou risada. Se a Gé tá aí, ela não deixa eu mentir. Que a gente faz isso. E obviamente, né, não brincando, a gente faz pra fazer movimentos ginásticos. Mas a minha criança se diverte muito. Então pra mim virou um hábito levar essa criança toda semana a fazer isso. Porque me alegra, eu me divirto lá. Então, outra coisa, o que a tua criança gostava de comer? Às vezes a tua criança lá gostava... Eu vou contar um negócio pra vocês. Eu, quando era criança, gostava de comer pão com margarina e açúcar. Hoje eu não como mais porque minha dieta não permite, né, cara? Mas tem outras coisas que a criança gostava de comer também e que agora você, depois de adulto... eu não vou comer isso. Não sei o que, não sei o que. E aí você deixa de fazer o quê? A tua criança interior feliz. E voltando agora pro foco, pro centro. Quando você faz a tua criança interior feliz, quando você dá... eu fazia isso. Ai, gente, sou demais essa live hoje. Quando a Gé botou ali o branquinho da ginástica. Quando eu consigo fazer essa criança interior feliz, dar atenção para as coisas que ela gosta também,
cuido daquilo que dói nela ainda, das feridas da mamãe, do papai, das pesos que ela carrega, responsabilidades e cobranças que não são dela, eu me coloco na vida em um lugar aonde eu, de fato, assumo as rédeas dos meus resultados e com a criatividade dessa criança, com a alegria dessa criança, eu caminho para conseguir aquilo que eu quero. Entende? Lembrando que o papai e a mamãe são maiores, a gente é pequeno e esse movimento interno também tem que acontecer. Aí você fazendo essas analogias, essas reflexões, mudando esses pontos de vista, começando a cuidar de fato dessas questões na tua vida, trabalhando um pouquinho do amor próprio, que eu trouxe uma outra live sobre isso, se eu sentir de trazer um pouco mais, eu vou trazer depois, você começa a de fato caminhar na sua primeira espiral. Entende? É o primeiro movimento para você sair desse lugar onde você tá. Então, por isso que lá na minha turma da Jornada da Transformação, que tem as meninas que estão assistindo aqui, que fazem parte, inclusive, a gente olha para várias fatias dessa torta, que é os primeiros passos que você tem que olhar na sua vida para de fato subir um degrau, entendeu? Então você começa a olhar para isso num nível, faz a volta, sobe uma oitava. Aí vai olhar para outras coisas, sobe uma oitava. Entende? É assim o processo de crescimento, é assim o processo de desenvolvimento, é assim que você vai conseguir o seu primeiro milhão, o seu casamento dos sonhos, a sua vida plena, a sua viagem, o seu motorhome, conhecer a Disney, entende? Viver seu propósito, é desta maneira que você vai começar a fazer. Então, lá na minha turma da Jornada da Transformação, a gente começa a olhar para você como um todo, e olhar para todos esses pontos, né? Eu trabalho 4 pilares, são 4 encontros e a gente trabalha 4 pilares. Então essas relações sistêmicas e as relações da criança interior é um dos pilares que a gente trabalha. Amor próprio é outro, e daí tem mais algumas outras virtudes que a gente trabalha também, como comprometimento, disciplina, autorresponsabilidade, através de consciência, com informação que nem eu tô trazendo para você, e de exercícios que vão te fazer desbloquear esses pontos, entende? Então, se você tá chegando agora, eu vou deixar essa live gravada, tá? Ela tá riquíssima de conteúdo sobre a sistema mamãe e papai, sobre a criança interior. Tem vários exemplos, vários insights aqui para você refletir e mudar pontos de vista na sua vida. Então eu recomendo que você assista, eu recomendo que você também envie essa live para alguém que você acha que possa gostar, que esteja precisando. Eu peço que quem ficou assistindo aqui, que vai lá comentar depois, deixar essa contribuição, para que de fato esse conteúdo chegue em outras pessoas que também possam começar a olhar para a vida delas. Porque toda vez que a gente faz um movimento de ajudar o outro, ajudar as pessoas, a gente recebe da vida essa ajuda. A gente recebe de volta isso. E isso é a lei da compensação, dar para receber, dar para receber. E eu quero deixar aqui o convite para quem vai assistir gravado e para quem está assistindo agora. Eu estou abrindo a segunda turma da Jornada da Transformação. Se você tem interesse de começar a olhar para a tua vida como esse todo e compreender como de fato você vai viver os seus processos, do que você tem que olhar na sua vida para que desbloqueie o que hoje está bloqueado, que não sai do lugar, eu te convido a me chamar. Eu tenho o link lá na minha bio, você pode me chamar lá, você pode escrever transformação em qualquer uma das minhas publicações que eu vou te chamar para te passar mais informações. Você pode mandar transformação aqui nessa live, no meu direct, como você sentir. Ó, a Dani... Ai, Dani, obrigada. Ó, a Dani contribuiu aqui, ó. Quem tiver a oportunidade de participar da Jornada da Transformação, vale muito a pena. Ai, Dani, eu fico muito feliz mesmo com esse teu feedback, porque eu sei o quanto você está dedicada e comprometida em fazer esse movimento na tua vida, e fico muito feliz de saber que você realmente está aproveitando tudo que tá lá e tá participando. Ó, pra você. Obrigada, tá? E que isso possa chegar em mais pessoas. Porque hoje de tarde eu tava refletindo, sabe? Às vezes a gente quer, e eu falo por mim, tá? A gente, quando eu falo a gente, eu falo eu. A gente quer eu quero ter o meu primeiro milhão. Eu quero ter meu casamento maravilhoso, né? Já tenho vários sonhos que eu quero viver. Só que esses meus sonhos estão lá em cima de pessoas que já, ó, a espiral. Então, pra gente chegar lá, a gente tem que sair da onde a gente tá. Então a gente tem que pegar
a carona e a ajuda das pessoas que já se moveram, estão algumas oitavas acima. Que aí elas vão te ensinar a desenvolver as virtudes e fazer os movimentos para que você de fato suba até que você comece a subir sozinho e chegar mais perto e aprender com aquelas outras pessoas. Então, a jornada da transformação, ela é um primeiro passo para você sair da inércia, para você de fato olhar para a tua vida como um todo e compreender que são vários pontinhos que estão interferindo nos resultados que você está tendo e que você dando um pouquinho de atenção para cada um deles, para que você dando um pouquinho de atenção para cada questão na sua vida, você começa a se movimentar, a vida começa a te trazer novos resultados, você começa a ter de fato ferramentas para seguir na sua jornada de crescimento. Então, eu também vou abrir uma oportunidade, vou falar aqui para vocês, mas eu vou trazer amanhã lá no meu Instagram. Quem quiser ter a oportunidade de olhar para a vida, porque está vivendo hoje, e entender de uma forma mais clara qual é o contexto que você tá e como sair desse lugar, eu vou abrir algumas oportunidades de sessão comigo pra gente olhar pra tua vida junto. E se você sentir que fez sentido, que é legal, você vir pra minha próxima turma da Jornada da Transformação, tá bom? Eu agradeço imensamente quem ficou aqui comigo, as meninas, quem está chegando, né? Vai ficar gravada, podem assistir depois. E novamente eu peço, compartilhem essa live com alguém. É só pegar e enviar no botãozinho que vai fazer sentido, eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Isso que eu tô trazendo aqui hoje, porque me ajudou quando eu tava lá atrás, quando eu precisava vencer algumas questões minhas e aprender a lidar melhor comigo mesma. Porque aqui a gente fala de autoconhecimento, de automaestria, de cada um aprendendo a se entender e a viver os seus processos, tá? E quem assistiu vai lá, curte, comenta e ajuda esse conteúdo a chegar para mais pessoas. Um beijão pra vocês, até mais, tchau, tchau!